Olá a todos, de volta para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Recentemente, o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, CAU, que congrega arquitetos e urbanistas, ele publicou um artigo muito interessante onde ele fala para os seus associados que as construtoras, quando contratam projetos em edifícios, os pressionam muito para que eles atendam às necessidades, principalmente econômicas, daquele projeto. Além disso, eles devem atender também às condições comerciais que facilitem as vendas e assim por diante. O que não se leva em conta nesses projetos é as facilidades para que o usuário final possa executar as ações de manutenção e conservação daquele edifício. Ou seja, os interesses dos incorporadores e dos construtores se sobrepõem em muito aos interesses dos consumidores no aspecto manutenção daquele edifício. Recentemente, eu escrevi um artigo muito interessante na revista Só Aqui Condomínios, abordando exatamente esse assunto. O nome é A Manutenção Negligenciada pelo Construtor, onde eu falo, inclusive, a diferença que acontece quando nós vamos comprar um carro, por exemplo. Quando eu vou comprar um carro, me interessa bastante conhecer os problemas que eu vou ter com a manutenção daquele carro, o custo, se tem peças, onde ficam as concessionárias. Mas por que não se tem o mesmo tipo de preocupação quando se vai comprar um imóvel, que aliás é muito mais caro do que um carro na maioria das situações? Ou seja, é uma incoerência que o consumidor de um imóvel, o comprador, o mutuário, ele não tem esse tipo de informação e depois ele vai ter que pagar por isso, porque as necessidades dele vão ser negligenciadas, vão ser deixadas para um plano secundário. Vamos então agora ver alguns exemplos disso que eu estou falando. Nessa primeira imagem, você vê aqui uma piscina ao fundo e um friso no chão que vem da piscina na direção do observador aqui dessa imagem. Esse friso, esse rasgo no piso, nada mais é do que uma canaleta, é um ralo de captação tanto de águas pluviais como das águas que transbordam da piscina ou por algum motivo, tá? Ora, a largura desse vãozinho é de 2, no máximo 3 centímetros. É impossível fazer uma limpeza correta nessa canaleta. Lá eu tenho problemas de folhas que caem embaixo, de poeira que se acumula, até de insetos que morrem e ficam lá dentro, porque não dá para tirar. Então, o único recurso que o responsável pela limpeza desse condomínio tem para poder limpar melhor é jogar um jato de água nessa canaleta só. Agora, se tiver problemas de declividade, se a água ficar empoçada, o zelador desse prédio, ele inclusive comentou comigo quando eu levantei esse problema, ele falou o seguinte: olha, sorte minha que quando vem a inspeção aqui para ver se não tem acúmulo de água por conta de prevenção contra a dengue, sorte minha que eles não pegam no meu pé por conta dessa canaleta, porque aqui sempre tem poça d'água e ou eles não vêm ou eles sabem que é muito complicado de limpar, então passam batido por esse assunto. Vamos ver agora um outro exemplo de um projeto que ou foi mal feito ou não levou em consideração necessidades do manutencista daquele condomínio. Nessa imagem nós podemos ver uma escada que dá acesso a um alçapão, que por sua vez dá acesso para a última laje daquele edifício. Bem, notem que por trás daquela escada tem uma tubulação passando, eu não sei que tubulação que é, na verdade nem importa muito para o que eu quero te dizer. Mas de qualquer forma, nessa segunda foto que você vê essa mesma tubulação em detalhe, você pode entender a dificuldade que o manutencista vai ter para fazer algum reparo, para retirar, para substituir essa tubulação devido à presença da escada. Ou seja,
a escada foi colocada de uma maneira totalmente incompatível com aquela tubulação, ou a tubulação foi colocada numa posição incompatível com a posição da escada. De qualquer forma, são projetos diferentes, um projeto da instalação da escada, o outro projeto de hidráulica, e faltou uma conciliação de alguma pessoa para não deixar que aqueles projetos fossem conflitantes entre si. Por quê? Sendo conflitantes, para quem que vai sobrar essa história? Para a manutenção futura daquela tubulação. Nessa primeira foto, você vê duas caixas d'água e um tubo marrom saindo do alto da segunda caixa. Ele engata num outro tubo horizontal, pega a água que sai da primeira caixa e vão na direção de um ralo. Eu vou explicar o que são esses tubos. O tubo que vem lá de cima da segunda caixa é o ladrão da caixa d'água, é um extravasor. Quando a água chega naquele nível, para que ela não transborde, ela sai por esse tubo. Esse tubo que sai da primeira caixa e engata nesse mesmo tubo horizontal é um tubo apenas de limpeza. Quando a caixa vai ser esvaziada, vai ser desinfectada, eles usam esse registro e esse cano que sai da parte inferior da caixa. Mas o problema todo está na caixa lá de cima, do ladrão, porque esse tubo ele está desaguando dentro de um ralo, como você pode ver agora nessa segunda foto. Bom, vamos entender esse processo. Se a caixa d'água chegar naquele nível e que precise que o ladrão seja posto em funcionamento, a água vai sair por ele, como de fato está programado, e vai ser despejada diretamente do ralo. O problema é que o ladrão, além da função dele de extravasor, ele tem uma função de alerta. Essa água tem que sair por um dispositivo tal que possa ser percebido que a caixa d'água atingiu o seu limite e que a água está saindo pelo extravasor. Ora, se o tubo está ligado dentro do ralo, como é que isso vai ser percebido? A água vai direto para o esgoto, vai direto para a rede de águas pluviais. Ou seja, o ladrão está exercendo a sua função de ladrão, mas não está exercendo a sua função de emissor de alerta. Porque essa água sai pelo ladrão, vai embora pelo ralo, ninguém percebe esse fluxo de água que está sendo perdida e que é ocasionado por algum problema, ou na boia, ou na bomba, enfim, algum problema concorreu para isso. Como não se sabe desse problema, esse problema não está sendo corrigido a tempo e o resultado vai vir depois numa conta de água muito cara. Emendando com esse problema, nós temos um outro aqui. Em primeiro lugar, a saída do ladrão tem que ser num lugar visível. Ou seja, você, síndico, vai ter que dar um jeito de fazer uma tubulação que saia em algum ponto que você possa perceber. Ou um tubo lá embaixo, ou um tubo que desça até pelo shaft até o térreo, e no térreo você vai ter ele exposto, onde você pode ver água saindo, e aí você sabe que tem um problema. Agora, existe um outro problema aqui também, que é decorrente disso tudo. Na hora em que eu tenho, como você pode ver aqui nessa foto, um tubo de água jogando diretamente no ralo, esse ralo ele não está com toda a sua capacidade de vazão disponível, porque uma parte dele está sendo obstruída pelo próprio tubo que está enfiado dentro dele. Ou seja, esse barrilete, para quem não se lembra, barrilete é o local onde ficam a caixa d'água, os registros. Esse barrilete ele tem um ralo para, em caso de ter um problema, um acidente, que tenha uma água jorrando de forma grande, essa água ter uma saída para ela. Esse ralo então tem que funcionar. E como é que ele vai funcionar se uma grande parte dele está sendo obstruída pelo tubo que foi enfiado dentro dele? Ou seja, um problema de projeto ocasionou dois problemas na manutenção daquele condomínio. Vamos ver agora mais um exemplo de um problema que o síndico herdou dos construtores. Nessa foto aqui você pode ver que um edifício está construído do lado de uma residência. Essa foto mostra a pontinha do telhado
dessa residência. Em função desse telhado, a construtora deixou de fazer o revestimento externo dessa parede aqui, na verdade isso é uma garagem, tá? Ela não foi feito o revestimento externo, como você pode ver nessa foto ampliada aqui. A construtora teve dificuldades para acessar, ela não se entendeu direito com o proprietário dessa residência para poder fazer o revestimento dessa parede e deixou sem revestir. E o que acontece com o condomínio? Ele ficou com um problema. O fato da parede não estar revestida vai implicar em infiltrações para ele na parte interna dessa garagem. Uma hora ele vai ter que fazer esse revestimento, então essa negociação, esse custo a mais que ele vai ter com o vizinho vai ser assumido pelo condomínio, porque o construtor, ou por comodismo, ou por inabilidade, mas ele não foi até o fim nesse tipo de negociação, ou de obrigação legal, porque se ele tem que revestir e o vizinho não permite, a construtora também dispõe de um departamento jurídico para que obrigue o vizinho a dar acesso para ele poder fazer o complemento da sua obra e não simplesmente deixar o assunto inacabado para que o condomínio tenha que resolver depois. O primeiro caso que nós vamos mostrar é o desta foto aqui. Note que é um portão de correr e ele foi escolhido nesse formato de abertura para ficar compatível com a arquitetura do edifício e da entrada da garagem. Esses portões, nesse sistema de correr, eles obrigam que o mecanismo de abertura, esse motor que vocês estão vendo aqui na frente do portão, fique nessa posição que ele está mesmo. Ele fica no limite entre a parte que fica aberta e a parte que fica fechada. Bom, conclusão, esse motor tem que ficar do lado de fora do condomínio. Isso, para o condomínio, é um problema muito sério, porque o condomínio fica sujeito a vandalismos, a furtos, na eventualidade de uma manutenção, os trabalhadores vão ficar do lado de fora. Isso, de certa forma, faz com que eles fiquem expostos, ou seja, não é uma solução boa para o condomínio ter o motor do lado de fora do portão. O que a construtora poderia fazer então? Bom, do jeito que está, o espaço que tem entre o portão e a parede de fundo é muito pequeno, eles estão muito próximos, então não cabe o motor ali. Agora, essa parede poderia ser recuada, poderia ter um espaço intermediário onde esse motor pudesse ser colocado. Enfim, há jeito de resolver, haveria jeitos de instalar isso de uma maneira que fosse facilitar a vida do condomínio. É evidente que essa sugestão que eu estou dando, se fosse feita na época da construção do edifício, ela traria um custo um pouco maior para a construtora, que claramente fugiu dessa situação. Agora, fica evidente que com a minha sugestão, o custo da instalação seria um pouco maior e claramente a construtora fugiu dessa responsabilidade, transferindo um ônus maior para o condomínio. O segundo caso, que vocês podem acompanhar nessa próxima foto, se refere a um tipo de escolha de portão que não foi bem escolhido. O que acontece? Note que são duas folhas muito grandes e que elas são pivotantes, isso é, elas são suspensas, estão sendo suportadas apenas pelas dobradiças que tem uma em cada coluna de concreto, posicionada uma em cada lado do portão. E note agora, nessa próxima foto ainda, que nas pontas dos portões, ou seja, no ponto onde as duas folhas se encontram, não tem nenhum tipo de apoio. Ou seja, as duas folhas dos portões, elas estão realmente apoiadas única e simplesmente nas dobradiças. Não há necessidade de ser um engenheiro ou um técnico para reconhecer que as dobradiças estão sobrecarregadas.
Elas têm que suportar a carga inteira do portão apenas em 2 dobradiças, que são 2 em cada lado, e há uma tendência de que o portão gire, que o portão tombe para o centro. E observe agora na foto da dobradiça, e você vai ver que ela já foi consertada várias vezes, foi colocado inclusive um suporte metálico para ajudar a dar mais consistência e mais resistência para ela, tudo porque o portão foi mal escolhido. E o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Uma sugestão é colocar na ponta das folhas uma rodinha para que ela tivesse um apoio melhor e sobrecarregasse menos a dobradiça. Pode ser uma rodinha que corresse solta em cima do próprio piso externo. Ela pode correr também em cima de um trilho em curva que acompanhasse o ângulo de abertura de cada uma das folhas. O que eu quero dizer é que essa sobrecarga em cima da dobradiça poderia ter sido evitada, evidentemente, se a construtora tivesse topado gastar um pouquinho mais na instalação desse portão. E o terceiro caso que eu quero mostrar para vocês, coincidentemente, é no mesmo condomínio. Observe essa próxima foto. Note que o portão está colocado muito próximo da calçada, na posição original em que ele foi instalado pela construtora. Acontece que esse condomínio tem uma característica. É uma rua muito movimentada, com tráfego de caminhões e tal. Essa posição do portão colocada assim obriga que se forme uma fila imensa de carros aguardando a liberação para a entrada. O sistema de abertura do portão já é lento. São folhas grandes que tem que abrir, etc, etc. E com cuidado por conta da dobradiça. É demorado. E ainda, formando fila numa rua movimentada com grande tráfego de caminhões, o transtorno criado foi horrível. O que o condomínio fez então, aliás, o que o condomínio teve que fazer então, veja na próxima foto. Ele recuou a posição do portão, criando uma espécie de clausura ou um recuo, onde os carros poderiam ficar já dentro da área interna do condomínio, porém sem acesso ainda, aguardando a liberação e diminuindo o transtorno de filas na rua. Um problema herdado e que o condomínio teve que gastar uma graninha para poder resolver um problema que ele herdou da construtora. Nesses casos, tanto no primeiro como no segundo como no terceiro, se tiver ainda em condições legais de você notificar e reclamar com a construtora, eu aconselho que o façam, porque é um problema que vai atrapalhar a sua manutenção, vai te criar problemas e existem diretrizes e normas que as construtoras têm que cumprir para facilitar as condições de manutenção, de funcionabilidade e de conforto do condomínio. Vamos falar primeiro o que são áreas molhadas. As áreas molhadas que nós vamos abordar hoje são as áreas expostas a chuvas. São áreas que estão expostas ao tempo. E, obviamente, as águas que caem durante as chuvas, elas têm que ser conduzidas para algum lugar. E aí começa o grande problema. Serem conduzidas da maneira correta, na quantidade correta, no tempo correto e por aí vai. Nesse primeiro caso que você pode acompanhar nessa foto, podemos ver um terraço relativamente grande com uma boa quantidade de poças d'água numa determinada região. E por que essas poças aconteceram? Porque em toda essa região desse terraço existe apenas um ralo e está meio escondidinho, nem dá para ver aí na foto. Bom, o que é que determina onde que está escrito a quantidade de ralos que tem que haver num terraço como esse? O projetista parte de um dado chamado área de contribuição, que é toda essa área onde as chuvas vão cair. Ele vai considerar a frequência, o índice pluviométrico
daquela região, a quantidade de chuvas que habitualmente cai, vai ter que colocar um adicional de segurança para chuvas fora do normal e vai dimensionar o número de ralos. Agora, esse cálculo ele pode estar correto ou não, dependendo de uma série de variáveis. E que variáveis são essas? A primeira é a capacidade de vazão dos ralos que ele vai instalar. Eu tenho ralos de várias bitolas, eu tenho ralos de 10 centímetros, ralos de 15, ralos lineares, enfim, vários tipos de ralo diferentes. Mas o que importa realmente aqui, além da área de captação do ralo em si, é o diâmetro do tubo que vai levar essa água embora. É muito importante que esse tubo tenha um diâmetro adequado e que também esteja relacionado com a inclinação desse tubo. Ora, um tubo que é vertical, ele permite que a água escorra, flua, muito mais rapidamente do que um tubo em diagonal ou quase horizontal. Enfim, tem que levar em conta, então, a quantidade de água, o índice pluviométrico, a área de captação do ralo, a bitola do tubo e a direção que essa água vai fluir por dentro desse tubo. Existem mais dois parâmetros que também são importantes. Primeiro é a declividade que esse piso vai ter. Bom, o piso vai ter que ter declividade na direção dos ralos, do ralo ou dos ralos. E essa declividade tem que ser maior ou menor conforme a distância que esses ralos têm das áreas onde eles não estão. E uma outra coisa que é muito importante e que frequentemente é desprezada, a rugosidade do piso. A escolha do tipo de revestimento, ela deveria ser feita junto com o projeto da quantidade de ralos, junto com o projeto hídrico que foi feito anteriormente. Mas isso é muito difícil que aconteça. E é uma coisa importante, porque se o piso é de um material muito rugoso, muito rústico, que dificulta o fluxo de água, essa água vai chegar no ralo muito mais lentamente. Isso vai ser um problema para você, síndico. O que fazer numa hora dessas? Faça um estudo com um técnico, com um engenheiro, com um perito da sua confiança, para ver se aquelas poças d'água que estão acontecendo, elas acontecem por conta de pouca quantidade de ralo. Às vezes os ralos estão numa quantidade boa, mas a água demora para chegar neles por conta desses problemas que eu já falei. Enfim, ele pode te mapear essa situação e te trazer alguma solução que seja viável. Pode ser uma reclamação contra a construtora ou pode ser realmente uma reforminha dentro do seu próprio edifício para que você consiga resolver aquela questão. A segunda questão que eu quero abordar com vocês é quando eu tenho uma área descoberta e que está junto de uma área coberta. Existe um limite da cobertura que faz a divisão entre uma área e a outra. Veja bem, nesse limite tem que haver um sistema de contenção para que a água da área descoberta não invada a área coberta. Isso por uma razão muito fácil de entender. Normalmente, as áreas cobertas não são impermeabilizadas, mesmo que sejam áreas de garagem. Isso cria um problema, porque se a água de fora invadir para dentro, você vai ter infiltrações lá para baixo. Observe essa foto. Nós vemos aqui um condomínio onde há uma linha divisória, uma linha limítrofe entre a área descoberta e a área coberta. E não existe nenhum tipo de ralo, nenhum tipo de muretinha, nenhum tipo de degrau que possa segurar a água para que ela não entre na área interna. O que acontece aqui é que uma área que foi projetada para ser uma área seca acabou se transformando numa área molhada. E se ela não foi impermeabilizada, é fácil adivinhar os problemas que vão acontecer. E quando eu tenho ralos mal posicionados, ralos colocados em lugares
onde a manutenção é extremamente difícil, é complicada, você não tem acesso ao ralo. Veja essa foto. Eu tenho um terraço, onde eu tenho esses bancos de jardim e o ralo está colocado lá debaixo do banco. Olha a próxima foto. Como é que se faz operações de limpeza, tanto a limpeza superficial em cima da grelha, essa com uma varridinha você resolve. Agora, se você tiver que tirar a grelha para fazer uma desobstrução, uma limpeza um pouco mais profunda dentro do ralo, ou até um desentupimento mesmo, você vai ter problemas, porque o local do ralo foi muito mal escolhido. E um último caso, para falar ainda sobre a capacidade de vazão do ralo, vamos para um exemplo interessante. Trata-se de um ralo linear colocado no pé de uma rampa de uma garagem. É melhor você olhar a foto antes de eu falar alguma coisa. Observe a foto. Note que no pé da rampa tem uma canaleta com uma grelha. Trata-se de um ralo linear que vai captar toda a água que desce por essa rampa. Vai captar? Não. Deveria captar. O problema é que a água desce por essa rampa com uma velocidade muito grande. Então, quando ela chega no ralo, ela não vai penetrar totalmente na canaleta, pela grelha. Uma boa parte dessa água vai passar por cima da grelha e vai invadir a área interna da garagem. A capacidade de captação e vazão dessa água tem que ser compatível com a quantidade e com a velocidade que essa água vem lá de cima dessa rampa. Se a rampa tem uma inclinação muito grande e vem muita água por ela, vai ser muito difícil encontrar uma canaleta que consiga dar conta de absorver toda essa água que desce. Talvez o caminho aqui seja fazer uma grelha, uma canaleta intermediária, ligado ao sistema de captação de águas pluviais, mas de modo que a água que cai lá de cima do primeiro trecho da rampa não chega até embaixo, ela vai penetrar nessa canaleta intermediária. Ou seja, a água que vai chegar na canaleta aqui de baixo vai ser bem menor, vai ter uma quantidade bem menor. Essa é uma das soluções possíveis. Pode ter outras também. Você deve chamar então um técnico, um engenheiro, um perito, né? Para que te assessore nesse caso e te dê uma solução que seja compatível, adequada às tuas condições e para diminuir o teu aborrecimento com essa água que invade a parte interna da garagem. Reparem nessa foto, nesse primeiro caso. A parede tem infiltrações junto ao rodapé. E essa infiltração vem do lado de fora, do lado externo do prédio, que é o que vai ser mostrado na próxima foto. A infiltração está bem abaixo dessa primeira janela que vocês estão vendo aqui. Bom, foi examinado o local e a conclusão a que eu cheguei nessa perícia foi que a infiltração vem de pequenos orifícios existentes ao lado desse guarda-corpo, entre os balaústres desse guarda-corpo. Agora vejam a outra foto, onde a gente tem uma visão ampliada desses balaústres. Os vãozinhos por onde penetra a água estão entre o guarda-corpo e esse pilar que você vê nessa terceira foto. Note que tem até vegetação que cresceu nesses vãozinhos através de sementes trazidas pelo vento ou por passarinhos ou algo parecido. Mas de qualquer forma, o que eu quero mostrar é que esse tipo de construção foi feito sem que o projetista sequer lembrasse que o morador vai ter que fazer uma manutenção periódica, tampando esses vãozinhos, tampando esses buraquinhos para impedir que a vegetação cresça, que esse buraquinho aumente e que, portanto, a água possa penetrar para o interior do dormitório dele. É um caso bem característico de falta de preocupação, de falta de atenção para com o futuro daquele morador que vai ter que se preocupar a vida inteira em ficar vedando aquele vãozinho que se forma entre o guarda-corpo
e o pilar, ou entre o guarda-corpo e a fachada do prédio. E notem que é um lugar de difícil acesso, não é fácil chegar lá, a distância entre um balaústre e outro não permite que se coloque o braço lá para dentro para fazer uma vedação perfeita. Ou seja, não se preocuparam com a manutenção daquele local. Gostaram desse primeiro caso? Então mostre a sua opinião dando um like. Para nós é muito importante. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas ligadas ao mundo condominial. Vamos para mais um caso em que é característica a falta de preocupação com a manutenção. Notem nessa foto que mostra a garagem de um condomínio que fica no primeiro subsolo. Observem que na esquerda nós temos a ventilação dessa garagem feita através de elementos vazados de vidro. Isso dá uma ventilação permanente. Como ventilação, se trata de um sistema que funciona bastante útil, mas que a gente percebe também uma série de infiltrações que tem nesses nichos, que na verdade são boxes existentes nessa garagem para que as pessoas guardem coisas, guardem utensílios quaisquer. Com essa umidade toda, é muito complicada a utilização desses nichos como armários, como boxes, porque umidade, cheiro, deteriora, enfim, não é uma solução legal. Na verdade, essa área que tem atrás desses blocos de vidro precisariam ser impermeabilizadas. Agora vamos olhar na próxima foto o que acontece no lado externo desses elementos de vidro. Observem a próxima foto. Nós vamos ver a jardineira do edifício, uma muretinha onde estão instalados esses blocos de vidro e uma espécie de canaleta que é utilizada para recolher a água que vem da jardineira e conduzir para a rua, para a rede de águas pluviais. Essa canaleta, ela tem problemas de impermeabilização. Por isso que nós vimos aquelas infiltrações no fundo dos nichos da garagem na foto anterior. Mas veja só, na próxima foto, o que acontece. Veja agora essa canaleta visto de um outro ângulo, como mostra nessa foto aqui agora. A gente pode ver os blocos de vidro e a manta e todo o piso cimentado que reveste o fundo dessa canaleta. Agora imagine uma coisa, para eu fazer uma impermeabilização nessa canaleta, para que seja trocada a impermeabilização dela e cessem os vazamentos que nós vimos na foto anterior, o que é que eu precisaria fazer? Eu vou ter que quebrar esse piso, vou ter que fazer uma nova manta. Essa manta forçosamente tem que ser arrematada por baixo dos blocos de vidro, ou seja, eu vou ter que tirar também os blocos de vidro, eu vou ter que refazer tudo. A manutenção deste local, ela foi mal planejada. Eu vou ter que fazer uma bela de uma destruição para poder reconstruir depois. E isso, no âmbito de uma manutenção, não é desejável. Eu estou aumentando a quantidade de obras necessárias para poder fazer essa manutenção. Então, resumindo, meus amigos, há várias maneiras de se programar esse tipo de instalação, e se projetar esse tipo de instalação de uma maneira diferente, com outro tipo de ventilação, com outro tipo de elemento que proporcionasse a ventilação da garagem, que não obrigasse a ele ser destruído para poder trocar essa manta. Eventualmente um caixilho, alguma outra coisa. Isso é um problema do projetista. Mas de qualquer forma, do jeito que foi feito, não é a maneira mais adequada se nós pensarmos que uma manutenção futura seria realmente necessária. O primeiro caso que vamos falar é sobre esse alçapão de acesso à laje, à última laje de um edifício. Nós temos aqui 4 problemas, todos eles que levam a situações de risco. O primeiro problema que estamos vendo aqui é a posição do alçapão em relação à laje, junto da borda. Isso cria uma situação de risco para quem está subindo, porque na hora que a pessoa chega lá em cima, se ela tem que ter uma área
para ela se apoiar, para ela poder circular. E muito na beirada ela corre o risco de perder o equilíbrio e acabar caindo. O segundo problema que eu vejo nesta configuração é a posição da escada. Vamos supor que por questões de projeto, por questões de arquitetura, a abertura do alçapão tenha que ficar na borda da laje, não deu para centralizar essa abertura. Bom, pelo menos a escada tem que estar direcionada, posicionada de uma maneira que a pessoa que vai subir por ela, ela não fique de frente para a fachada, de frente para a situação de queda, mas sim de frente para a laje onde ele vai pisar depois. Se a escada estivesse fixada, por exemplo, na posição oposta à que ela está, a pessoa que sobe por ela já alcançaria imediatamente a laje e não ficaria sujeito a uma queda através da fachada. Uma outra questão. A pessoa, ela sobe pela escada, na hora que ela chega no nível da laje, ela tem que se segurar em alguma coisa. E nós não estamos vendo aqui nenhum corrimão, nenhum guarda-corpo, nenhum elemento que a pessoa possa se segurar para conseguir adquirir um equilíbrio, uma condição de firmeza, uma situação que lhe dê mais segurança. Esse foi o terceiro problema que eu enxerguei nessa configuração desse edifício. E há um quarto problema também, se bem que dessa vez não é um problema de segurança pessoal, mas mais um problema de segurança material. Porque esse alçapão tem uma tampa, e essa tampa ela vai ter que ser aberta e fechada. E eu pergunto, vai abrir para onde? Esse mecanismo de abrir tem que garantir que a tampa, uma vez aberta, ela fique segura, o vento não carregue ela, as conexões, as dobradiças não enferrujem, de modo que diminua a capacidade resistiva do material. Eu já vi muitos casos em que há uma correntinha para segurar a tampa, de modo que ela não tombe para fora. Enfim, essa configuração, do jeito que está, tem uma série de problemas. Ela é perigosa, tanto a nível pessoal, para quem vai subir na laje, como a nível material, para a própria tampa não sair voando de repente, como eu já vi acontecer em vários casos. Num outro condomínio, onde havia um alçapão numa situação parecida com essa que nós vimos, nós vamos ver agora na próxima foto. Por recomendação minha, foi colocado um guarda-corpo ao lado do alçapão. E note também que na tampa que está aberta, há dois suportes metálicos que não deixam com que essa tampa caia de vez. Ela fica nessa situação que a gente vê na foto. Esse caso, após a nossa intervenção, após o nosso aconselhamento, ele resultou numa situação mais eficiente e muito mais segura. Vocês gostaram do exemplo que eu dei? Dê o seu like e mostre com esse like a sua opinião. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece do mundo condominial. As situações de risco, onde o manutencista ou um prestador de serviço é obrigado a acessar locais perigosos, traz uma série de problemas para o condomínio. Nós temos a tendência de achar que o problema, o perigo é só do prestador. Não é bem assim, porque se o local é perigoso, se a pessoa não se sente à vontade para fazer o seu trabalho, ela não vai fazer o trabalho direito. Veja esse exemplo aqui. A calha desse telhado está colocado junto da fachada, ou seja, para que a pessoa faça uma simples limpeza de calha, ela tem que chegar bem na beiradinha do telhado. E olhe, o telhado é de telhas francesas, isso quer dizer que a inclinação dele é alta. Então a pessoa tem que chegar na beiradinha, apoiado num piso inclinado, com uma inclinação alta, numa situação muito arriscada. Eu duvido que essa calha esteja sendo limpa de uma maneira correta, esteja sendo mantida direitinho, porque as dificuldades para se trabalhar nesse local são imensas. Bom, mas você, síndico, herdou essa situação. Note-se, é um prédio antigo, não foi feito agora. E o que fazer? Você vai ter que dotar essa situação
de condições que dê mais segurança. Por exemplo, tirando essa cumieira que tem em cima da parede, do muro, junto da calha, colocando um guarda-corpo. Não é uma solução muito fácil, é trabalhosa, mas é um caminho. Outras soluções existem também e eu acho que você, numa situação como essa, deve procurar uma delas e implantar nesse edifício. Nem sempre as situações são herdadas da construtora. Às vezes foi alguma obra que o próprio condômino fez ou o próprio edifício fez que levou a essa situação. Vamos ver esse caso. Nessa foto, você note que o morador ele fez uma cobertura no garden do terraço dele. O que é o garden? É um terraço existente não na cobertura, mas nos andares baixos, onde o morador fez uma cobertura com vidro, um fechamento todo e tal. Bem, o primeiro problema, eu não sei se isso aí era permitido que fosse feito, porque houve uma alteração de fachada, mas esse não é o assunto de hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, que dessa maneira como foi feito o fechamento, não tem como fazer manutenção pelo lado externo do vidro, do lado externo do fechamento que o morador fez. Não só o guarda-corpo original do edifício ele está inacessível, como a própria instalação do morador está inacessível. Bom, como é que você, síndico, vai reagir a isso? Você, síndico, tem vários problemas aqui. O primeiro é que uma parte do guarda-corpo que pertence à área comum do prédio está inacessível. Então você vai ter que rebolar para poder fazer uma limpeza, uma manutenção qualquer. E um outro problema que você tem aqui é que se for descer uma cadeirinha, um prestador qualquer pela fachada através de uma corda, ele não vai encontrar uma superfície firme na hora que ele chega embaixo. Ele vai encontrar o telhado desse fechamento que o morador fez. Ou seja, o acesso aqui está todo complicado, tanto para o próprio fechamento, como para as próprias manutenções da fachada do prédio. E você vai ter que sair dessa situação e resolver antes que a coisa seja necessária. Porque se você deixar para o momento que você realmente precisa, você vai estar pressionado para resolver uma situação que às vezes pode ser emergencial, que você não resolveu com antecedência. Portanto, o que eu aconselho é que você sente com o morador, traga alguma pessoa da área de construção civil para bolar algum projeto, alguma situação que amenize os defeitos que essa instalação trouxe, tanto para ele próprio como para o condomínio como um todo. Se você gostou desse caso, dê um like, mostre a sua opinião através desse like e compartilhe esse vídeo com as pessoas do mundo condominial que você conhece. Veja agora um outro exemplo de um acesso inviável, mas dessa vez provocado pela construtora que não agiu legal, tá? Veja nessa foto essa caixa d'água. A distância entre o topo da caixa d'água e o telhado em cima do barrilete é de apenas 20 centímetros. Veja aqui na segunda foto, onde podemos ver melhor o reduzido espaço que tem entre a tampa e o telhado. O responsável pela manutenção, que na verdade nós vamos chamar, entre aspas, de homem lagartixa, ele vai ter que se esgueirar pelos cantinhos para poder atingir a caixa d'água e entrar dentro dela e fazer uma higienização, uma dedetização e assim por diante. Veja, é um problema que você vai ter que resolver. O ideal seria subir esse telhado, mas talvez isso seja impossível. Existem caixas d'água onde a tampa não fica em cima, fica na lateral dela. Você pode, de repente, estudar a maneira de você mudar o acesso para o interior da caixa d'água. Enfim, soluções tem. Agora, qualquer uma delas que você escolher é melhor do que obrigar o prestador de serviço a se sacrificar dessa maneira para entrar dentro da caixa d'água.
A divulgação dos nossos vídeos, das nossas dicas e de tudo aquilo que a gente procura transmitir para vocês é muito importante. Então, dê um like aqui e compartilhe esse vídeo com quem você conhece, para quem você acha que isso pode ser útil. Quando você está administrando um condomínio cujas pingadeiras sob as janelas são de placas de concreto, você tem, na verdade, uma bomba que vai estourar uma hora. Num certo momento, você vai ter um grande problema. Por quê? É isso que eu quero mostrar para vocês. Veja esse primeiro caso, onde a pingadeira está totalmente escura por conta da umidade que ela absorveu. Por que aconteceu isso? Bem, é muito comum que você encontre pingadeiras que foram colocadas com uma inclinação errada. Ela está com uma declividade para dentro, na direção da janela, ao invés de estar para fora. E foi precisamente o que aconteceu aqui nesse caso. Isso gerou um acúmulo de água entre a pingadeira e a própria janela. Essa água, ela se infiltrou. O concreto, por ser um material poroso, ele permite que a água ingresse no interior dele e ficando com esse aspecto. Agora, esse problema não é apenas um problema de estética, de uma questão de que a pingadeira ficou feia. Por conta dessa porosidade que deixou a pingadeira com aspecto estético muito ruim, nós vamos ter problemas também técnicos, que vai gerar outros problemas lá na frente, como vamos ver daqui a pouquinho. O concreto deve ter uma espessura mínima, pelas próprias características construtivas dele. Veja aqui nessa foto. Olha a grossura que tem essa pingadeira. E por que ela tem essa espessura toda? Esse desenho, que é mais um esquema, mostra o que acontece numa peça de concreto. Ela é fundida e dentro dela tem uma ferragem, que é o que dá resistência, que dá consistência para ela. Entre essa ferragem e a borda da pingadeira, eu preciso ter uma espessura mínima de concreto que recebe o nome de cobrimento. Esse cobrimento mínimo deve ser igual a 2 centímetros, no mínimo. E como eu tenho concreto para cima e para baixo do ferro, essa peça vai ter que ter pelo menos 4 centímetros de altura. Ora, deixou de ser uma capa de material para simples proteção. Passou a ser uma peça de concreto mesmo, robusta, grande e até certo ponto grosseira. E quanto maior a espessura que a gente tem nessas peças, maior a necessidade de nós darmos para ela um trato de manutenção que impeça que ocorram problemas. O primeiro deles é o que a gente falou no item passado, é uma impermeabilização para que se evite que a água penetre no meio do concreto e deixe ele escurecido e propenso a outras patologias ainda. A umidade que se infiltra no meio do concreto, ela começa a corroer essa ferragem que vocês viram na foto passada. Bem, o ferro, quando se oxida, ele se expande e começa a romper o próprio concreto. Como você pode ver nessa próxima foto, onde o concreto está rompido, ele perdeu pedaços por conta da oxidação do ferro. Esses pedaços caíram lá embaixo, ou seja, há riscos de danos materiais, riscos de danos pessoais e você, síndico, fica comprometido nessa história. Nós vimos então que o fato das pingadeiras serem de concreto dificultam em muito a ação do síndico no sentido de manter e dar a devida proteção a essas peças. Mesmo que as dificuldades de manutenção sejam criadas pelo próprio morador, como nós vamos ver agora. Note essa tela. Ela impede qualquer tipo de acesso a toda a parte da pingadeira, a borda, a parte inferior, enfim, essa tela impede que seja feita uma manutenção adequada na superfície da pingadeira. Veja essa foto agora então, onde a grade permite que o morador coloque até objetos entre a janela e a própria grade. Mas percebam que na borda da pingadeira
o aspecto é totalmente diferente do restante da peça. Por quê? Porque lá você não tem acesso, você não consegue limpar, não consegue fazer nada. Enfim, a grade colocada pelo morador criou um transtorno para os administradores do condomínio na tentativa de fazer uma manutenção adequada naquelas pingadeiras. A situação fica mais complicada quando o morador usa a própria pingadeira para fixar a tela ou a grade. Por exemplo, nessa foto. Note que a tela está colocada bem na beiradinha da pingadeira. Vocês lembram daquele desenho que eu coloquei antes, que mostra o cobrimento do concreto? Uma parte da pingadeira onde é só concreto e o ferro não chega lá? Pois bem, é a parte mais frágil dela. Se ele vai colocar ganchos, pregos, algum elemento qualquer perfurante para fixar essa tela, na beiradinha da pingadeira, ele está promovendo fragilidades que vão danificar a peça e ela vai se desprender, vai criar problemas. Veja que na parte inferior da pingadeira já tem trincas, já tem fissuras, ela já está danificada por esse tipo de ação. Uma das técnicas que a Lank Engenharia usa para produzir imagens como as que a gente viu ao longo desse programa é a utilização de drone. Vocês estão vendo aqui agora um drone filmando a fachada de uma das torres do condomínio onde eu obtive as imagens. Com o drone eu consigo uma aproximação e um ângulo de visão que do solo ou de uma cadeirinha eu não consigo obter. É muito bom e é uma maneira de poder controlar melhor a filmagem, porque o voo do drone ele é controlado em terra. E eu tenho na mão um tablet como esse, onde o que o drone está mostrando, eu olho aqui no tablet também. Então eu posso direcionar, colocar um pouco mais distante, um pouco mais próximo, um pouco mais para a direita, um pouco para a esquerda, enfim, produzir a imagem da maneira mais favorável para mostrar aquilo que eu quero mostrar. E como fazer então para escapar dessa armadilha, entre aspas, das pingadeiras de concreto? A utilização da ardósia é uma solução econômica, assim como placas de granito não são tão baratas, mas também são soluções viáveis. Enfim, há soluções e há opções para diferentes gostos e diferentes disponibilidades financeiras. Agora, o fato de se utilizar uma pedra, um material que já vem pronto, que não é fundido, que não é fabricado e não é poroso e sujeito a infiltrações como é o concreto, vai trazer para você muitas vantagens, como por exemplo nessa imagem que a gente está vendo aqui agora. Note que essa placa de ardósia que nós estamos vendo, ela é bem mais fininha, bem menos espessa do que o concreto, ela recebeu um polimento, ela pode estar encerada, enfim, tem uma série de tratamentos que ela admite que são mais em conta e mais fáceis de manter do que aquelas peças que nós vimos nas fotos anteriores. O que eu acho importante chamar a atenção para você é que o morador deve ser orientado para que não faça nenhum tipo de intervenção na pingadeira sem antes consultar a um técnico no assunto, o síndico ou o engenheiro que seja da confiança do síndico, para evitar esse tipo de problema que eu mostrei há pouco. É importante que a fixação das telas seja feita de uma maneira coerente, de uma maneira racional e que traga menos prejuízo para a sua edificação. É mais um assunto para que o síndico peça informações ao morador com relação às obras e ao que ele pretende instalar no apartamento dele. Porque a própria tela, que é uma coisa teoricamente simples, pode criar problemas futuros. E chegamos ao final de mais um programa. Inscreva-se no canal, acompanhe a nossa programação e saiba tudo o que acontece nesse universo condominial que é bastante grande. Clique no sininho e receba as nossas notificações. E continue mandando sugestões de pauta e perguntas. Até o próximo.